Olá a todos! Bem, hoje vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo e no espaço. Vamos descodificar uma língua fascinante, o Téthi-Éngica, e mergulhar a fundo na sua gramática que é, no mínimo, cheia de personalidade. E vamos basear-nos num manual incrivelmente completo que nos vai guiar por toda esta estrutura. Temos aqui a base de tudo, um texto de referência que é absolutamente essencial. E o que vamos fazer nesta nossa análise não é apenas atirar vocabulário ao ar, nada disso. A ideia é descodificar as regras muito próprias que regem o da Téthi-Éngica. Mais do que isso, vamos celebrar uma identidade cultural riquíssima e perceber na prática de que forma a história molda as palavras que as pessoas usam todos os santos dias. Ora bem, vamos lá arrancar com isto. O nosso guião para hoje é simples. Primeiro, a identidade chica-chique. Depois, o mapeamento dos sons e peculiaridades. A construção de palavras e raízes. Os 3 tamanhos de nomes, os pronomes e demonstração de respeito. E, para fechar o ciclo, as ações através do tempo. Começando então pelo ponto número 1, a identidade chica-chique. E isto levanta logo à partida uma questão fantástica. A forma como as línguas ganham os seus nomes é quase sempre uma história à parte. Então por que é que o Téthi-Éngica é historicamente conhecido por este nome tão curioso, a língua chica-chique? A resposta é um daqueles detalhes históricos geniais que o nosso manual revela. Recuemos até 1903. O linguista britânico George Grierson deu conta de uma coisa incrível. As pessoas usavam tanto, mas tanto, a forma verbal shakai ou shau, que significa simplesmente o verbo ser ou estar, que essa palavra acabou por batizar a própria língua. Portanto, imaginem só, uma única palavra do dia-a-dia foi suficiente para definir toda a identidade de um dialeto. Espetacular, não é verdade? Mas afinal, onde é que este idioma vive na prática? A verdade é que a pegada do Téthi-Éngica é enorme. Não respeita as fronteiras dos estados e muito menos as do país. Espalha-se por imensos distritos no estado indiano de Bihar, tem uma presença fortíssima em Jharkhand e em Bengala Ocidental e ainda sobe até ao Nepal, aos distritos de Murang e Sunsari. Ou seja, não é de todo um fenómeno isolado. Tem um alcance gigante. E agora passamos ao nosso ponto número 2, o mapeamento de sons e peculiaridades. O material original mostra-nos um sistema de classificação fonética que é simplesmente brilhante de tão organizado que é. Reparem como as consoantes estão divididas de forma milimétrica pela zona anatómica exata onde o som nasce na nossa boca. É quase como se a fonética fosse anatomia pura. Temos os sons cantiá, da garganta, os talaviá, do palato, os dantiá, junto aos dentes, e os ostiá, através da fricção dos lábios. Tudo pensado ao pormenor. E é aqui que percebemos perfeitamente aquela que é uma das grandes peculiaridades desta região, a chamada inversão fonética, ou viparyai. É que na passagem da pronúncia padrão para o Téthi-Éngica de raiz, os sons N e R levam muitas vezes um empurrão e são substituídos por um L. Por exemplo, a palavra padrão nadi, que é rio, passa a ladi, e a lentilha rarari vira lahari. É uma daquelas pequenas trocas consistentes que dá logo uma identidade imensa a quem está a falar. Vamos avançar para o ponto 3, a construção de palavras e raízes. A origem deste vocabulário está dividida em 4 grandes categorias, o que nos mostra bem que esta língua é um verdadeiro ponto de encontro da história. Temos então os termos Tatsan, que é aquele sânscrito purinho, intocável, como a palavra Agni para fogo. Depois os Tadbhav, que já é um sânscrito mastigado e adaptado com os anos. Os Deshaj, que são palavras totalmente locais, nascidas daquela terra. E, claro, os Agat, que são os termos estrangeiros absorvidos com o tempo, como o Kitav para livro. É uma verdadeira salada cultural e funciona lindamente. O que nos leva ao ponto número 4, 3 tamanhos de nomes. O que é realmente curioso nestes dados que analisamos do manual é como a própria evolução da língua exige, literalmente, que as palavras assumam 3 estados ou tamanhos diferentes. Estamos a falar de uma transformação física do nome moldada de forma rigorosa pela necessidade. Para tornar isto super fácil de entender, pensemos na altura de pedir um café. Podemos querer um curto, um médio ou um cheio, certo? Ora, no Téthi-Éngica acontece algo muito parecido. Pegamos numa palavra na sua forma curta, ou lagu, por exemplo, o nome pudan, ou a palavra mali, que é jardineiro. Depois podemos querer o tamanho longo, o guru, e passa a pudna ou malya. E há ainda um terceiro nível, o extra longo, o atirikt, onde entra o peso pesado dos sufixos, pudnama e maliba. É incrível como conseguem esticar uma simples palavra de forma tão mecânica. E saltamos para o ponto número 5, pronomes e demonstração de respeito. Como está detalhado nas fontes, a estrutura dos pronomes é bastante elástica, ou seja, altera-se estruturalmente dependendo de qual é a função na frase, seja a atuar como o sujeito absoluto ou como o objeto da ação. A documentação mostra exatamente como se faz essa ginástica gramatical entre a primeira pessoa, que chamam de utam,
e a segunda pessoa, a Madhyam. Mas atenção, é aqui, na demonstração de deferência, no chamado Adharvacek, que a gramática dá um autêntico salto mortal. O Tetyangika não se fica por meros graus de hierarquia abstrata. O respeito aqui mede-se à fita métrica. Sim, literalmente. O pronome terceira pessoa honorífico muda dependendo da localização física. Usa-se ini se a pessoa estiver fisicamente ali pertinho e um termo completamente diferente, ini se estiver longe. A própria gramática mapeia a proximidade humana. E por último, o nosso ponto número 6, ações através do tempo. Portanto, o ponto crucial a reter aqui é que a mecânica verbal serve como o verdadeiro coração de uma frase dityangárika. Ao olhar para os dados, vemos que a raiz da palavra, como no verbo comer, flui e transmuta-se de forma rítmica conforme estamos a pisar o terreno do presente, a vasculhar o passado ou a espreitar para o futuro. Tudo se adapta à perspectiva cronológica de quem fala. O que nos deixa com esta reflexão brilhante para fechar a nossa análise de hoje. Fomos desde o alicerce mais básico e dos sons que saem da boca, até à forma como as relações humanas se fundem na escolha de um pronome do dia-a-dia. Percebemos que o manual de gramática é muito mais do que regras secas. É, na verdade, um documento vivo que ajuda a desvendar a alma vibrante de uma cultura. E a questão que tem mesmo de ficar a pairar é esta. Se um simples mergulho nesta gramática consegue revelar tanta coisa, que outros segredos profundos andarão escondidos nos pequenos dialetos e nas línguas faladas por esse mundo fora, todos os dias. É sem dúvida algo para nos deixar a pensar e que espicaça a curiosidade. Muito obrigado por acompanhar esta nossa apresentação e até à próxima.